Olá! No dia 30 de outubro, cerca de 124 milhões de brasileiros foram às urnas para eleger o novo presidente do Brasil e, em alguns estados, os governadores. A maioria dos eleitores, pouco mais de 60 milhões e 300 mil, escolheu Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente do país, o que equivale a cerca de 50,90% dos votos válidos. Já o atual presidente e candidato à reeleição, o Jair Bolsonaro, foi votado por cerca de 58 milhões de eleitores, o equivalente a 49,10% dos votos válidos. E para fazer uma análise dessa, que foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização, a TV UFOP conversou com o professor Antônio Marcelo Jackson da Silva, que é cientista político. Confira. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP para essa entrevista. Adriana, é sempre um prazer atendê-los. Na medida do possível, o que eu posso contribuir com o programa de vocês? Professor, o Lula saiu vencedor do pleito e obteve, em números absolutos, cerca de 2 milhões e 100 mil votos a mais que Bolsonaro. Como o senhor analisa essa, que foi a eleição mais acirrada do país desde a redemocratização? Olha, Adriana, e todos aqueles que assistem a TV UFOP, em primeiro lugar, um comentário geral meu que vale para o Brasil e vale para qualquer país do mundo. A coisa mais despolitizada que existe é uma eleição. Porque na hora da eleição as pessoas votam por qualquer motivo. Por favor, existem pesquisas desde a década de 1950 sobre isso. Eu não vou aqui abordar porque não é uma aula de teoria política. Agora, a grande questão é que, no caso específico das eleições de 2022 no Brasil, essa eleição assumiu uma característica muito particular. Eu não diria nem no sentido de uma questão ideológica, por uma proposta de centro-esquerda, extrema-direita, até porque acho que muita coisa se confundiu. Você tem uma extrema-direita? Tem, sem dúvida alguma. O PT é um partido de centro-esquerda? Com certeza. Tá? Agora, muita coisa se misturou aí. Então, agora, as características que eu poderia dizer é o seguinte: sim, o Lula teve uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos, que é uma diferença pequena se pensarmos do período de redemocratização para cá. A última diferença mínima foi da Dilma em relação ao Aécio em 2014, e deu no que deu, aquela confusão toda. Só que é um outro dado que vale a pena registrar, e aí tem a ver com o meu comentário anterior, que também os 60 milhões de votos que o Lula teve, isso é um recorde, né? Quer dizer, nunca ninguém teve tanto voto assim, né? Ou seja, a discussão toda entre uma proposta que seria uma tentativa de defesa da democracia e uma outra que esnoba a democracia, vamos colocar, porque se tentou o tempo todo, ela, se eu não digo que tenha criado uma ideologia, digamos assim, para a eleição, mas com certeza criou uma espécie de debate e embate entre aqueles que queriam a democracia, de uma forma geral, e aqueles que ignoram a democracia ou não a levam tão a sério assim. Tá? E com isso fez com que tanto Lula tivesse uma votação expressiva, quanto o próprio Bolsonaro, isso no segundo turno. Tá? E isso é uma coisa inédita. A gente pode pensar muito nessa diferença pequena de votos entre Lula e Bolsonaro, mas, na prática, os dois acabaram mobilizando muita gente. Houve uma redução do número de votos, de abstenções de brancos e nulos. Professor, aqui na região, principalmente nas cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, o Lula teve uma votação bastante expressiva. A que se deve essa vantagem aqui na região dos Inconfidentes? Olha, de uma forma geral, há uma tradição aí. O PT sempre teve votações boas. Não pode não ser que tenham sido votações expressivas, assim, destacadas, mas sempre teve, né? No sentido aí a gente pode pensar pelo público em geral, né? Nós estamos falando de cidades ligadas à mineração. Você tem, então, esse trabalhador, né? Aí cai no berço, nas origens do PT, na própria condição do número de estudantes, que muitas das vezes transferem seus votos para aí, e aí os estudantes, de uma forma geral, tendem
a ser mais de esquerda. E, professor, a premissa é que o presidente que ganha em Minas Gerais também ganha nos outros estados quase não se concretizou. A diferença de votos aqui em Minas foi muito pequena. Qual a sua avaliação em relação a isso? Olha, o Romeu Zema, né, que é o governador de Minas Gerais e ganhou já no primeiro turno, ele não havia se envolvido na eleição presidencial, pelo menos não de forma destacada, no primeiro turno. Na medida em que ele estava com o seu problema devidamente solucionado, então essa atuação do Zema, a gente pode acreditar essa mudança, esse ganho de votos. Ele não conseguiu virar o que se desejava, né? Isso aí é fato. Mas, efetivamente, acho que ele atuou, acho que tem o dedo do Zema, tem as digitais do Zema aí nesse processo. E, professor, a expectativa de todo mundo é o pronunciamento do atual presidente, o Jair Bolsonaro. Como o senhor interpreta o fato dele não reconhecer imediatamente a vitória do Lula? Aí ele está repetindo o Donald Trump. Ele está fazendo rigorosamente o que está escrito na cartilha do Trump. Aliás, até mesmo hoje, não sei se foi a Marina Silva, né, eleita deputada federal por São Paulo, que estava na campanha do Lula, ela estava dizendo que o caso dos caminhoneiros, né, que estão bloqueando algumas estradas no dia seguinte à eleição, eles estão tentando repetir mais ou menos a invasão do Capitólio, só que às avessas, né? Na falta de uma impossibilidade de invadir o Congresso Nacional, eles resolveram bloquear as estradas. Quer dizer, mas a cartilha é essa, né? Você tem os grupos mais radicalizados, novamente, não são adeptos da democracia, isso fica evidente, né? Quer dizer, quando você perde uma eleição, perdeu a eleição, ponto. O que normalmente se faz, as pessoas que são defensoras das práticas democráticas olha, eu perdi a eleição, mas qual é o capital político que eu tenho, né? Ou seja, quantos votos eu tive, aonde eu ganhei a maior parte dos votos, ou seja, traduzindo, qual é o capital político que eu tenho. Normalmente, quem é dado à democracia pensa assim. No caso daqueles que não defendem a democracia, não, perder a eleição é quase como se fosse uma brincadeira. Professor, e o que podemos esperar do novo governo para os próximos 4 anos? Quais vão ser aí os desafios do governo Lula? Eu estava antes pensando o seguinte, que na Câmara dos Deputados, a relação do governo federal, quer dizer, o Lula, com os deputados federais, seria uma relação tradicional, ou seja, uma parte desses deputados, o famoso centrão, como todos dizem, o centrão não é de direita, de esquerda, de centro, de coisa nenhuma. O centrão é do governo. Quer dizer, quem está no governo, o centrão vai se aproximar, né? E ponto. Você tem aí alguns deputados que são, digamos, de extrema-direita, que foram eleitos, mas que seriam devidamente descartados e a coisa se resolveria na Câmara dos Deputados. Por outro lado, um Senado é que talvez desse mais problema, porque você tem algumas pessoas que foram eleitas senadoras que são efetivamente de extrema-direita. Então, quer dizer, e aí elas não têm muito conhecimento de como lidar com as funções do Senado, porém tem todo o apetite de atrapalhar o andamento das coisas. Só que aí, isso, por favor, eu pensava antes da eleição de domingo, tá? O que eu li, o que eu ouvi nessas últimas horas me surpreendeu em alguns aspectos. Primeiro, confirmou a minha impressão. A Câmara dos Deputados, sim, tá? Já está... Aliás, o que espantou, ontem à noite mesmo, já tinha várias lideranças ligadas ao Centrão que simplesmente estavam ignorando solenemente Jair Bolsonaro, como se Bolsonaro nunca tivesse existido. É uma coisa assim, foi numa rapidez, entendeu? É como se eles, olha, é como se Bolsonaro não tivesse nem capital político. Ó, você vê o nível de loucura que nós chegamos, né? Apesar de toda a expressiva votação que o Bolsonaro teve, na medida em que ele não valoriza a democracia, os pares que estão lá dentro, pares no sentido de pessoas, de políticos, né, deputados, senadores, seja lá o que for, eles também o tratam de forma a ignorá-lo solenemente, tá? Então, em primeiro lugar, isso já espantou que logo à noite você já tinha o presidente da Câmara, Senado, pessoas já comunicando aí, se não comunicaram ontem à noite, já estavam comunicando logo hoje pela manhã, né?
Segundo, você já tem vários componentes do Centrão que foram reeleitos que já disseram claramente, não, que Bolsonaro, que Bolsonaro? Quem é esse cara? Sabe, isso com menos de 24 horas depois do resultado. Quer dizer, já conversando com a equipe do Lula para pensar o que vai acontecer, né? Então, em primeiro lugar. Aí, muito bem, então na Câmara dos Deputados a coisa aconteceu até de uma maneira mais radical do que eu imaginava. Mas vinha a questão do Senado. Então, ou seja, o que está sendo colocado, isso é um dado que para mim sim me surpreendeu, é que também no Senado essa extrema-direita vai ser isolada. Quer dizer, então, a expectativa do próximo governo é que parece que as negociações que são até tradicionais, até pelo modelo político que nós temos, que é o presidencialismo de coalizão, o presidente da República não toma as decisões sozinho, ele sempre precisa conversar, sempre precisa negociar com o Congresso, né? Mas parece que essas negociações vão ser bem mais simples do que eu imaginava, ou pelo menos, se não simples, muito mais ágeis. Professor, e dá para ter uma noção de quais pautas devem prevalecer aí no futuro, nesse próximo governo? A questão ambiental é destacada, né? Isso aí até mesmo aqueles que acompanharam mais atentamente a campanha do Lula, até afirmam que nunca o Lula tinha citado tanto essa questão como nas outras eleições que ele ganhou. Então, isso em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, há um problema de digamos assim, de uma pauta-bomba preparada pelo governo Bolsonaro, que é uma questão dos gastos que foram realizados agora e que vão todos estourar no ano que vem, né? O próprio Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, mas era um crítico ao PT, sempre foi, sem problema algum, ele próprio disse, olha, isso aí não é um valor pequeno, vai ser um valor gigantesco, de uma total irresponsabilidade do atual governo, sabendo que a bomba estouraria no ano seguinte. Sabe? Então, isso aí não é nem uma questão de pauta de interesse do governo Lula, é um problema que o governo Lula vai ter que enfrentar. E os deputados federais vão ter que entender, os senadores vão ter que entender que esse foi um problema criado por todos que estão aqui em 2022. Professor, e para finalizar, o que podemos tirar de aprendizado das eleições de 2022? Eu acho que o maior aprendizado é da direita e da centro-direita, sabe? Tudo que aconteceu nos últimos anos, eu acho que se a direita e a centro-direita elas não aprenderam, então acho que não vai aprender nunca mais, tá? Quer dizer, não dá para brincar com as coisas. A confusão começa, vamos lembrar, em termos políticos, com o senhor Aécio Neves dizendo que não ia aceitar o resultado da eleição de 2014. Na sequência, o senhor Eduardo Cunha vai dizer que só começa a ir por uma estrutura administrativa da Câmara dos Deputados. Ele, como presidente da Câmara, tinha o controle da pauta, né, da agenda da Câmara, e aí só libera para discussão e votação aquilo que ficou conhecido como pautas-bomba, né, somente, e aí inviabilizando completamente o segundo governo Dilma. Por favor, não estou aqui dizendo que o governo Dilma estava bem, não, estava com problemas. Honestamente, tudo indicava que no final do segundo mandato dela, o PT não faria o sucessor, sabe? E a democracia ia continuar existindo, sem problema nenhum. Mas não, o Aécio, a Eduardo Cunha e mais outros tantos entenderam que valia a pena fazer isso. A própria mídia também embarcou nisso, né? E aí o que acaba acontecendo com a sequência dos anos? A direita e a centro-direita foram atropeladas, a mídia começou a ser substituída por formas alternativas, como o YouTube, como uma série de outras questões, né? A figura do youtuber, né? Do influenciador digital, ganha um destaque que eu tenho lá minhas críticas a respeito disso, mas, de qualquer maneira, é um fato real, tá? É bem real isso. Quer dizer, então, a mídia tradicional que gerou o problema também foi atropelada. Então, eu acho que a grande lição é essa, tá? Eu acho que, não à toa, quando você, nas televisões e rádios tradicionais de ontem, nas últimas horas, né, nas últimas 10, 15 horas, o que você observa são falas e comportamentos de uma mídia que parece que realmente está arrependida, né?
Parece que está querendo quase... Ela não faz uma meia-culpa explícita, mas da maneira como age, que para quem conhece, fala, ué, o que aconteceu? O resultado pois é, aprontaram tanto que eles próprios foram destruídos, né? Ou quase isso. Então, eu acho que essa é a grande lição. Eu acho que a democracia ela é muito frágil, Adriana, né? A democracia sempre foi frágil, ela é algo que se discute nos últimos 2.500 anos, desde que os atenienses inventaram esse negócio lá no quinto, sexto século antes de Cristo, tá? E efetivamente ela sempre se demonstrou algo que é muito tênue, é muito frágil. Ótimo, professor, muito obrigada por contribuir novamente com a TV UFOP, viu? Eu que agradeço e que bom, espero ter sido útil. E os eleitores que não votaram no primeiro ou no segundo turno das eleições 2022 precisam justificar a ausência nas urnas. Cada turno de votação é uma eleição independente. Portanto, quem faltou aos dois precisa fazer 2 justificativas. Para o primeiro, a justificativa deve ser feita até o dia 1º de dezembro deste ano. Já para o segundo, o prazo vai até o dia 9 de janeiro de 2023. Todos os detalhes você encontra no site tre-mg.jus.br. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.